Hoje vamos mergulhar em uma das mitologias mais fascinantes e antigas do mundo, a mitologia egípcia. Prepare-se para explorar um mundo de deuses poderosos, mitos épicos e lendas que moldaram uma das civilizações mais influentes da história. A mitologia egípcia não só moldou a cultura da antiga civilização do Egito, mas também deixou um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar as origens do mundo segundo os egípcios, conhecer os principais deuses e seus mitos mais famosos, entender a jornada da alma no pós-vida e mergulhar nos simbolismos que permeiam essas histórias. Vamos começar? A mitologia egípcia começa com a criação do mundo. Segundo as lendas, no início havia apenas o caos, representado por uma massa de água infinita chamada Nun. Deste caos emergiu Atum, o deus criador, que simbolizava a ordem que nasce do caos. Atum é frequentemente representado como um homem, e sua ascensão do Nun marca o começo da ordem no universo. Atum criou Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Juntos, eles deram origem a Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. A separação entre Geb e Nut simboliza a criação do espaço habitável, com Geb formando a terra firme e Nut o vasto céu. A história da criação continua com o nascimento de Osíris, Ísis, Sete e Néftis, filhos de Geb e Nut. Esses deuses formam a base da cosmogonia egípcia e desempenham papéis cruciais nos mitos e rituais. Osíris e Ísis, em particular, são centrais na mitologia egípcia devido à sua conexão com a morte e a ressurreição, temas essenciais para a cultura egípcia. Agora vamos conhecer alguns dos principais deuses do panteão egípcio e suas histórias mais famosas. Ra, o deus do sol, era considerado o rei dos deuses. Todos os dias, ele navegava pelo céu em sua barca solar, trazendo luz ao mundo. À noite, Ra fazia uma perigosa jornada pelo submundo, onde enfrentava a serpente Apófis, representante do caos e da destruição. O renascimento de Ra a cada amanhecer simbolizava a vitória da ordem sobre o caos e garantia a continuidade da vida. Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição, e sua esposa Ísis são centrais na mitologia egípcia. Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, que desejava o trono. Após desmembrar o corpo de Osíris e espalhar suas partes pelo Egito, Sete acreditava ter garantido sua vitória. No entanto, Ísis, com sua dedicação e habilidades mágicas, reuniu as partes de Osíris e o ressuscitou. Dessa união, nasceu Horus, o deus falcão, que cresceu para vingar seu pai. Horus desafiou Sete e, após uma série de batalhas épicas, emergiu vitorioso, estabelecendo-se como o legítimo herdeiro do trono. Essa história simboliza a eterna luta entre o bem e o mal e reforça a crença na vida após a morte. Anubis, o deus dos mortos e da mumificação, guiava as almas no submundo. Ele era representado com a cabeça de um chacal, um animal associado aos cemitérios. Anubis desempenhava um papel crucial nos rituais funerários, garantindo que as almas dos falecidos fossem corretamente preparadas e guiadas em sua jornada pós-vida. Hathor, a deusa do amor, da alegria e da maternidade, era uma das divindades mais adoradas do Egito. Ela era representada como uma mulher com chifres de vaca ou simplesmente como uma vaca. Hathor simbolizava a fertilidade, a música, a dança e o prazer, desempenhando um papel vital na vida cotidiana e nos festivais religiosos. Na mitologia egípcia, a vida após a morte era extremamente importante. Acreditava-se que após a morte, a alma passava por uma série de provas antes de alcançar o paraíso. O destino da alma dependia de seu comportamento em vida e dos rituais funerários realizados. Um dos textos mais importantes na mitologia egípcia é o Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços, orações e guias que ajudavam os mortos a navegar pelo submundo e enfrentar os desafios que encontrariam. Cada alma deveria passar por um julgamento presidido por Osíris. No julgamento, o coração do falecido era pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, a alma era considerada justa e admitida no paraíso, conhecido como Campos de Yaru. Se o coração fosse mais pesado, indicando que a pessoa tinha vivido de maneira injusta, a alma era devorada por Amit, um monstruoso ser com cabeça de crocodilo, corpo de leão e parte traseira de hipopótamo, simbolizando a destruição definitiva.
Osíris reinava no submundo, onde os mortos justos viviam em uma versão idealizada da vida na Terra. Esse conceito reforçava a importância de viver uma vida justa e moralmente correta, além de garantir que os rituais funerários fossem cuidadosamente executados. Muitos mitos egípcios estão cheios de simbolismos que refletem os valores e crenças da sociedade egípcia antiga. Esses mitos não apenas explicavam fenômenos naturais e sociais, mas também serviam como ferramentas educacionais e morais. O mito de Ísis e Osíris simboliza a morte e ressurreição, mostrando a eterna luta entre o bem e o mal. Esse mito também destaca a importância da lealdade e do amor conjugal, pois Ísis é retratada como a esposa dedicada que faz de tudo para ressuscitar seu marido e proteger seu filho. Um dos símbolos mais poderosos da mitologia egípcia é o olho de Horus, também conhecido como o Dia. Representando proteção, poder real e boa saúde, o olho de Horus tem um profundo significado na cultura egípcia. Ele é frequentemente usado em amuletos e artefatos para afastar o mal e trazer boa sorte. Na crença egípcia, cada ser humano era composto por várias partes espirituais, sendo as mais importantes o Ba e o Ka. O Ba representava a personalidade do falecido, enquanto o Ka era uma espécie de força vital. Para que o falecido tivesse uma vida após a morte plena, era essencial que o Ba e o Ka se reunissem. As estátuas e túmulos eram criados para servir como morada para o Ka, garantindo a continuidade da vida espiritual. Os faraós eram vistos como intermediários entre os deuses e os humanos. Eles eram considerados divinos, e após a morte, esperava-se que se juntassem aos deuses. O faraó era o defensor da Ma'at, a ordem cósmica, e seu papel era garantir a prosperidade e a justiça no reino. Os rituais e práticas religiosas eram centrais na vida cotidiana dos egípcios. A adoração aos deuses era realizada em templos grandiosos, onde sacerdotes realizavam cerimônias complexas para honrar as divindades e pedir por sua proteção. Os templos eram considerados as moradas dos deuses na terra. Cada templo era dedicado a um deus específico e possuía uma hierarquia de sacerdotes que cuidavam das estátuas dos deuses, ofereciam alimentos e realizavam rituais. O sacerdote principal, ou sumo sacerdote, tinha a responsabilidade de conduzir os rituais mais importantes e garantir que a vontade dos deuses fosse respeitada. Os festivais religiosos eram momentos de grande celebração e envolviam toda a comunidade. Durante esses festivais, procissões com estátuas dos deuses eram realizadas, e a população participava com música, dança e oferendas. Um dos festivais mais importantes era o Opé, celebrado em Tebas, onde a estátua de Amon era levada em procissão do templo de Karnak ao templo de Luxor. A crença na vida após a morte influenciava profundamente a maneira como os egípcios viviam e se preparavam para a morte. Os túmulos eram decorados com cenas da vida cotidiana, objetos pessoais e alimentos para garantir que o falecido tivesse tudo o que precisasse no pós-vida. A mumificação era um processo essencial para preservar o corpo, garantindo que a alma pudesse reconhecê-lo e retornar a ele. Os amuletos eram usados para proteção e boa sorte. Eles eram colocados junto ao corpo mumificado e carregados pelos vivos para afastar o mal. A mágica também desempenhava um papel crucial, com feitiços e encantamentos usados para proteger, curar e garantir o sucesso nas várias esferas da vida. A mitologia egípcia é uma janela para a alma de uma civilização que prosperou por milhares de anos. Esses mitos e lendas não só ajudaram os antigos egípcios a entender o mundo ao seu redor, mas também continuam a nos fascinar e inspirar até hoje. Eles nos mostram como os egípcios viam a vida, a morte e o universo, e refletem seus valores e crenças mais profundos. A influência da mitologia egípcia pode ser vista em muitos aspectos da cultura ocidental moderna, desde a literatura e o cinema até a arte e a arquitetura. Além disso, a rica iconografia e os símbolos da mitologia egípcia, como o olho de Horus e o Ankh, continuam a ser usados e reinterpretados em várias formas de expressão cultural. Espero que vocês tenham gostado desta viagem pelo mundo da mitologia egípcia. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!